nome é Lucas e eu cresci em uma cidade litorânea, lá no Nordeste. Um lugar lindo, sabe? Quem vê de fora acha que é o paraíso. E de certa forma, eu tive sorte de crescer ali. Mas nascer naquele lugar também vem com uma espécie de maldição. A cidade tem uma paisagem incrível, comida boa, e a maioria das pessoas é gente boa. Mas também tem um lado sombrio, uma facção que manda em tudo. E eles não são heróis, não são valentes. São o pior tipo de gente que existe. São covardes. Uma praga na vida de quem tem o azar de cruzar o caminho deles. Pouco depois de eu fazer 14 anos, minha mãe abriu o jogo comigo. Disse que não podia mais me dar dinheiro. Eu tinha uma mesadinha, sabe? Ganhava uma graninha por semana, mas chegou uma hora em que eu queria mais. Então, em vez de aumentar o valor, ela pediu para uma amiga arrumar um bico para mim. Nada demais. Só uma coisinha para eu ter meu próprio dinheiro para gastar no fim de semana. E logo arrumaram. Me disseram que eu iria trabalhar em uma boate, pequena. Só algumas horas, na sexta e no sábado à noite. Eu acho que minha mãe pensou que eu iria ficar chateado por perder o rolê do fim de semana, mas foi o contrário. Eu estava com medo que ela arrumasse algo chato, tipo trabalhar em mercado, ou nojento, tipo em um açougue. Então, saber que eu iria passar meu tempo vendo mulher bonita dançando e bebendo, para um moleque de 14 anos, foi a melhor notícia do mundo. Na minha cidade tinha umas 2 ou 3 boates que prestavam, todas espalhadas pela avenida da praia, e tinha um motivo para elas serem separadas. Cada boate era da responsabilidade de um chefe diferente da facção. Todos esses chefes eram da mesma família. Mas isso não impedia as tretas e a rivalidade entre eles. A história que rolava era a seguinte. Depois que um dos chefes sumiu, do nada, o braço direito dele assumiu o comando. Só que um dos outros chefes não gostou. Disse que o cara que sumiu era cunhado dele, e que até ele ser encontrado, era ele quem tinha o direito de tomar conta da boate do desaparecido, além da sua. Ele mandou a tropa do chefe sumido vazar para a galera dele assumir. Mas a tropa original bateu o pé. Acusaram o outro chefe de ter armado o sumiço do patrão deles. E o cunhado, claro, acusou de volta. Os 2 grupos ficaram se estranhando por um tempo, mas a cúpula da facção mandou eles pararem. Disseram que iriam tentar achar o chefe desaparecido. E eu trabalhava justamente no bar do chefe que sumiu. Na época eu não sabia de nada disso. Eu via uns caras muito suspeitos andando pela boate, com cara de poucos amigos, sem beber quase nada. Mas eu não entendia a treta maior por trás daquilo. A facção lá era invisível. Eles não usam cores, não fazem pichação para marcar território. Nada disso. Eles são seu vizinho, seu colega de trabalho, seu primo. Quase ninguém sabe quem eles são de verdade. Eles só agem no escuro. Saem das sombras e desaparecem de novo. Eu me lembro de ir de bicicleta para a avenida da praia para começar meu turno. Era uma noite de sexta-feira. E sexta à noite, a cidade já ferve, não é? A boate onde eu trabalhava não era diferente. Entrei e o lugar estava um fervo. Muita gente no andar de cima e muita gente no de baixo também. A boate era assim. Quando você entrava, tinha um bar e umas mesas. Lá embaixo era a pista de dança. E o andar de cima tinha tipo uma sacada, um mezanino que dava para a pista. O lugar estava lotado e minha função era essa: subir e descer, catando copo e garrafa vazia. Eu tinha acabado de catar um monte de copos e garrafas. Era até pesado para um moleque do meu tamanho. Coloquei tudo no balcão para o barman lavar. Quando eu me virei, vi um cara subindo para o mezanino. Eu nunca tinha visto ele antes. E como era sempre a mesma galera que frequentava, eu notei ele na hora. O jeito dele também era estranho. A grande maioria das pessoas que entrava ia direto para o bar pegar uma bebida antes de descer para a pista. Mas esse cara ignorou o bar completamente. Foi direto para o mezanino. Parecia que ele estava procurando ou vigiando alguém. O barman e eu ficamos olhando o cara por um minuto, sem entender por que ele estava lá parado, feito uma estátua. Aí outra pessoa chegou no bar e a gente voltou a trabalhar. Mas bem na hora em que eu estava saindo de perto do balcão, eu vi o homem estranho tirar uma coisa do bolso do casaco e jogar por cima da sacada. Depois ele se virou e foi embora. Tão calmo que o gesto pareceu quase inocente. Eu vi ele andando em direção à saída.
e me virei para ir até o mezanino. Fiquei preocupado que ele tivesse jogado uma garrafa ou um copo vazio na pista de dança. Mas aí pensei, como se ele nem passou no bar e então veio o estouro? No começo, o barulho e o impacto da explosão me assustaram tanto que eu quase caí para trás. Não teve fogo. Não foi tipo uma explosão de filme. Foi um boom, uma nuvem de fumaça. E a música parou. Tudo o que eu ouvia era gente gritando. Corri para o mezanino e vi um monte de gente caída na pista de dança. A maioria se mexia, com dor, segurando as partes do corpo que tinham sido atingidas. Mas uns 2 ou 3 estavam totalmente parados. Muitos, que não foram atingidos, começaram a correr escada acima, para longe dos feridos e para fora da boate, mas muitos outros ficaram e tentaram ajudar. O barman mandou eu ficar no pé da escada e ajudar os feridos a subir. Ele fez o mesmo. Logo, só os mais graves estavam no chão, com os amigos tentando estancar o sangue. As ambulâncias chegaram muito rápido. Depois que os paramédicos entraram, eu perguntei para o barman se eu podia ajudar com mais alguma coisa. Ele pareceu irritado com a minha pergunta. Olhando para trás, acho que foi a hora em que a ficha dele caiu. Que ele se deu conta de que eu não devia estar ali. Eu era só um moleque e ele tinha me pedido para ajudar com os feridos. Acho que ele se sentiu culpado. Por isso foi grosso e só mandou eu ir para casa. A vontade era ter saído correndo dali desde o estouro, desde que vi os feridos. Mas, por algum motivo, eu fiquei. Acho que foi mais por pura curiosidade, de um jeito meio mórbido, quando a ficha finalmente caiu sobre o que tinha acontecido. Ou pelo menos que algo terrível tinha acontecido. Eu fiquei mais do que feliz em pular na minha bicicleta e voltar para casa. De onde a gente morava, minha mãe conseguia ouvir as sirenes e ver as luzes piscando. Então, quando eu entrei em casa com sangue na roupa e o terror nos olhos, ela soube na hora que eu estava envolvido de alguma forma. Não tenho vergonha de dizer. Ali, no colo dela, eu desabei. Não era mais medo. Era só o alívio de estar vivo, de estar em casa. Eu chorei até não ter mais força. No dia seguinte, a polícia veio falar comigo sobre o ataque. Eles vieram de dia. A facção, por outro lado. Eles nos visitaram à noite. Eles foram bem mais exigentes que os policiais. Me fizeram mais perguntas. Pediram mais detalhes. Era óbvio que eles queriam encontrar o cara que jogou o explosivo. Muito mais do que a polícia. Eu não sei se eles acharam. Mas muita gente morreu no processo. Como eu disse, a violência da facção geralmente acontece quieta, nas sombras. Mas por um tempo, a cidade e a região inteira explodiram em violência. As duas tropas rivais entraram em guerra. Coisa ficou tão feia que minha mãe não pensou 2 vezes. Me mandou para a casa de uns primos, uma cidade bem longe, ao norte. Só voltei quando a poeira baixou. Eu até voltei para casa depois de um tempo, mas minha mãe, ela nunca mais teve paz naquele lugar. Alguns anos depois, a gente se mudou para a capital, e é onde a gente vive desde então. Acho que todos nós ficamos mais felizes aqui. Por mais que a gente sinta falta da nossa cidade, existem muitas memórias ruins para a gente conseguir viver em paz lá. Para mim, é a lembrança do sangue e dos gritos. De como eu fiquei olhando, sem acreditar, até a ficha cair mais tarde, abraçado com a minha mãe. Mas para ela, foi ter aquele monstro silencioso e invisível que assombra a região, de repente se tornando muito barulhento e muito visível, quando quase levou o único filho dela. Isso aconteceu na época da faculdade. Foi muito antes de existir celular e essas coisas. Eu estava na graduação, em uma universidade que ficava em uma cidade histórica, no meio das montanhas de Minas Gerais. A cidade era pequena, e eu logo percebi que a galera de lá, os locais, não gostavam muito de nós, os estudantes. Eu estava no penúltimo ano, e isso aconteceu durante um inverno frio. Eu tinha ouvido uma história sobre um certo cara da cidade, um valentão, que gostava de frequentar um bar famoso chamado O Clube. Era um lugar onde tanto os estudantes quanto os locais iam. A história era a seguinte: esse cara aparecia nas noites de sexta para arrumar briga com os universitários. Na semana anterior,
Ele tinha sentado em uma mesa, sem ser convidado, onde um grupo de estudantes estava bebendo cerveja. Ele apenas sentou lá, em silêncio, só para encher o saco. Do nada, ele agarrou a coxa de um dos rapazes, e quando o estudante pegou no braço dele e mandou ele soltar, o cara simplesmente partiu para cima e espancou o moleque. Pelo que disseram, todos os estudantes da mesa tiveram que ir para o hospital por causa dos ferimentos da surra, e o dono do bar, que também era um local, não fez absolutamente nada. Passou o pano, eu acho. A sexta-feira seguinte chegou, e eu falei para os meus amigos, vamos ensinar uma lição para esse folgado. Meu pai me criou para não ser vítima de ninguém, e para proteger meus amigos. Eu jogava sinuca, apostado, para ajudar a pagar a faculdade. Então eu sabia me virar. Como eu ouvi que o cara gostava de socar o estômago das vítimas, eu peguei umas revistas velhas. Enrolei na minha barriga com um rolo de fita isolante. Eu também peguei uma garrafa de Coca-Cola de vidro vazia e coloquei no bolso da jaqueta. Nós esperamos até umas 10 da noite. Então fomos para o bar. Pegamos uma mesa, deixando uma cadeira vazia do meu lado. A gente estava tomando umas garrafas de cerveja bem geladas, quando um dos meus amigos me avisou que ele tinha chegado. Nós fizemos questão de não olhar para ele e continuamos bebendo. Eventualmente, ele veio e sentou na cadeira vazia, do meu lado. Com toda a calma do mundo, eu me virei para olhar para ele e sorri. E como esperado, ele imediatamente agarrou a minha perna. "E aí, campeão?" eu disse ainda sorrindo, enquanto dava mais um gole na cerveja. Ele apertou minha coxa com força, me encarando de volta, sem dizer uma palavra. "Você certamente não é tímido, hein?" eu disse. E meus amigos todos riram. O bar inteiro ficou em silêncio. Todo mundo estava olhando para a gente agora. Eu virei o que restava do meu copo de cerveja no rosto dele. O líquido fez ele fechar os olhos no reflexo. Na mesma hora, eu dei um soco na garganta dele, com toda a força que eu tinha. O tranco jogou o desgraçado para trás. Ele caiu da cadeira, batendo o traseiro no chão. "Levem isso lá para fora", gritou o dono de trás do balcão. Nós saímos para o beco dos fundos, seguidos pelo valentão. Os olhos dele queimavam de raiva enquanto ele vinha rápido na minha direção. Ele tentou me dar um soco que eu bloqueei, enquanto puxava a garrafa de Coca-Cola de vidro segurando pelo gargalo. Eu revidei. Uma garrafada com tudo na cabeça grossa dele. Eu senti a garrafa conectar, com um baque muito satisfatório. A cabeça dele estalou para trás e ele cambaleou. Eu dei uma rasteira e então nós o cercamos e começamos a chutar. Todos nós usávamos coturnos com biqueira de aço. Ele tentou se levantar, mas nós apenas continuávamos chutando, o mais forte que podíamos, já começando a suar. Ele deve ter tentado não gritar ou berrar, mas não demorou muito para ele estar chorando como um bebê. Isso durou um bom tempo, até que, finalmente, nós ouvimos o barulho de sirenes se aproximando. "Vamos embora", eu gritei. E nós saímos correndo dali o mais rápido que conseguimos. Mais tarde, nos contaram que uma ambulância teve que ir ao bar para levar o valentão inconsciente em uma maca. E nem preciso dizer que nós não voltamos para o clube tão cedo. Um ano depois, eu voltei lá uma vez e vi um cara em uma cadeira de rodas, sentado ao lado do bar. Ele parecia com o valentão, mas não era mais tão grande e tremia muito. Ele olhou na minha direção e imediatamente desviou o olhar. Nunca mais disse uma palavra. "Ah, bem", eu pensei, "ele colheu o que plantou. Aqui se faz, aqui se paga." O meu nome é Juliana e eu cresci em uma cidadezinha na região metropolitana de São Paulo. Era um lugar legal para crescer e eu tenho muitas memórias boas de lá. Mas, para uma adolescente, era um tédio mortal. Minha cidade era pequena e na época em que eu cresci, lá pelos anos 90, não tinha quase nada para a gente fazer. Hoje em dia, os bares deram uma reformada, tem até um café e um restaurante legal na rua principal. Mas naquela época, não tinha basicamente nada para os jovens no fim de semana. Era um ótimo lugar para um casal de idosos se aposentar. Mas para um bando de adolescentes inquietos, parecia o fim do mundo. Eu e minhas amigas costumávamos pegar o ônibus para São Paulo quase todo sábado, mas era uma viagem de 1 hora para ir
e 1 hora para voltar. Então, diferente das garotas que moravam mais perto da capital, que voltavam para casa de boa ou pegavam um táxi baratinho, a gente tinha que rachar uma grana alta só para voltar. Isso, claro, se a gente conseguisse achar um taxista disposto a dirigir tão longe do centro. Era difícil, mas não impossível. A gente tentou algumas vezes, quando tínhamos 16, 17 anos, entrar em umas baladas sem sermos barradas na porta. Mas não valia a pena o esforço. Então a gente se conformou em esperar até todo mundo fazer 18 anos, para finalmente curtir a famosa vida noturna de São Paulo. Era bem deprimente, na verdade. A gente se sentia totalmente por fora. Mas então, um dia, durante o verão, antes do nosso último ano do colegial, nós ouvimos falar de uma festa, uma espécie de balada improvisada que ia acontecer em um sítio abandonado, não muito longe de casa. Até então, tudo o que a gente fazia era ficar zanzando por aí, sendo barrada das baladas boas, porque tínhamos 17 anos e nenhum documento falso. Então a ideia de ir para uma rave clandestina, que seria muito mais louca, muito mais barata, e não exigiria nenhuma identidade, era exatamente o que a gente estava esperando, sem nem saber. Não vou mentir. A gente ficou meio nervosa com a ideia no começo. Mas depois de saber que outras pessoas do nosso colégio também iriam, nós fomos nos animando cada vez mais. Até que ficamos totalmente decididas a ir. Ajudou o fato de que ouvimos que tínhamos que comprar ingressos. Isso fez a coisa toda parecer muito mais oficial. Mas os ingressos eram literalmente impressos em um computador, com aquelas letras coloridas de computador antigo. Os organizadores usaram o dinheiro para alugar o equipamento de som. Era tudo no mais puro improviso, o que, por um lado, era o que mais atraía a gente. Nós só não paramos para pensar nas outras implicações de ser uma festa tão por fora do radar. Então, na noite da festa, uma sexta-feira, nós tivemos que mentir para os nossos pais. Dissemos que íamos para uma festa em São Paulo, não uma balada, só o aniversário de uma amiga ou algo assim. Então, quando chegou a hora, nós pedimos um táxi. Nossos pais achavam que ele nos levaria para a estação de trem. Mas, na verdade, ele estava nos levando para o sítio, a alguns quilômetros da cidade, onde os organizadores da rave tinham montado o som. O lugar parecia um chiqueiro. Eles mal tinham limpado o local antes de montar tudo. E mesmo que a gente tenha entrado com os ingressos na mão, ninguém deu a mínima se a gente tinha ou não. Mas o mais importante, não só eles nem se importaram se a gente era de menor, como um dos caras ficou tão feliz de ver umas meninas chegando que nos deu uma garrafa de 2 litros de vodka, pela metade, quando mencionamos que não tínhamos bebida. Esse era o outro problema de morar em cidade pequena. Você não conseguia convencer a dona da padaria de que tinha 18 anos, quando ela mesma tinha ido na sua festa de 17 na semana anterior. Então, conseguir bebida e cigarro sempre foi nosso maior desafio. Mas ali estávamos nós, todas arrumadinhas, e esses caras estavam literalmente nos dando de graça. Era como se a gente tivesse morrido e ido para o céu. Nós começamos a dançar, nosso grupinho de 3, passando a garrafa de vodka de mão em mão, enquanto mais e mais pessoas começavam a chegar. Quando já estávamos todas bem alegres, devia ter pelo menos umas 100 pessoas, espremidas pelos diferentes cômodos do casarão antigo. Tinha ainda mais gente conversando e dançando do lado de fora. E conforme a festa realmente engrenou, a música ficou ainda mais alta. E a atmosfera ficou ainda melhor. Era simplesmente selvagem. Um caos total, mas com as melhores vibrações. Pelo menos, até minha amiga Carol notar que alguém estava passando e vendendo comprimidos, de dentro de um saquinho plástico transparente. A gente nunca tinha visto droga de verdade de perto daquele jeito. Quero dizer, a gente mal conseguia uma garrafa de catuaba. Imagina bala ou qualquer outra coisa. O cara chegou perto da gente. Nós perguntamos o que ele estava vendendo. E, quando ele disse ecstasy, nós dissemos valeu, mas não. A gente não tinha dinheiro nenhum. Diferente dos organizadores da rave, que nos deram a bebida deles, o cara das balas não foi nem um pouco generoso. E simplesmente seguiu em frente quando dissemos que estávamos sem grana. Mas para mim, estava ótimo. Eu já estava me sentindo aventureira o suficiente.
De qualquer forma, nós continuamos bebendo, continuamos dançando, e eventualmente estávamos todas apertadas para ir ao banheiro. A gente sabia que os banheiros daquele lugar seriam nojentos, para dizer o mínimo. Então evitamos ir o máximo possível. Nós até cogitamos a ideia de simplesmente correr para um matinho em algum lugar se estivesse muito nojento. Mas quando finalmente criamos coragem para ir, descobrimos que a fila estava absolutamente gigantesca. Tinha um único banheiro, do lado de fora, que tinha encanamento funcionando. O que me fez pensar que os organizadores alugaram o lugar, em vez de ser um lugar totalmente abandonado. Deus sabe se os donos sabiam o que eles pretendiam fazer com o sítio. Se soubessem, duvido que teriam entregado as chaves tão fácil. De qualquer forma, a gente não tinha como esperar naquela fila por tanto tempo. Então, fomos com o plano original: dar um perdido e achar um mato para fazer xixi. Um pouco mais. Abaixo do casarão, tinha uma cerca viva longa e coberta de mato. E atrás dela, uma área com árvores. Parecia um bom lugar escondido. Então fomos para lá. Contornamos a cerca e então entramos no meio das árvores para ter um pouco mais de privacidade. A última coisa que a gente queria era que algum menino viesse atrás da gente e nos pegasse de calças arriadas. Então andamos por 1 minuto ou 2 para nos distanciarmos da festa. Mas então, de repente, eu me lembro de olhar para a minha esquerda e levar um susto terrível, porque parada ali, encostada em uma árvore, tinha uma garota, com o rosto muito pálido, e ela estava apenas me encarando, com um olhar muito vago, perdido. Ela não parecia bem, mas não parecia assustadora de forma alguma. Foi só a presença súbita dela que me deu um susto. Mas depois daquela reação inicial, eu e minhas amigas começamos a perguntar se ela estava bem, porque, como eu disse, ela parecia muito mal. Pobre garota estava enrolando as palavras. O queixo dela balançava. E ela só ficava murmurando: "Eu não me sinto bem. Eu só quero ir para casa." Nós perguntamos qual era o nome dela. E ela repetiu: "Eu não me sinto bem." Tivemos que perguntar várias vezes, só para ela nos dizer o nome dela. Nós então tentamos perguntar se ela tinha tomado alguma coisa. Mas a essa altura, a gente já tinha quase certeza de que ela precisava de algum tipo de ajuda médica. Então, em vez de continuar fazendo perguntas que não teríamos respostas, uma das minhas amigas passou um braço dela por cima de cada um dos nossos ombros. E nós começamos a andar de volta em direção ao casarão. Levou um tempo, mas conseguimos levá-la de volta. Sentamos ela do lado de fora, encostada na parede de pedra. Então pedimos ajuda para as pessoas ao nosso redor. E ficamos chocadas com o quão pouco algumas pessoas pareciam se importar. Alguns idiotas completos, abertamente, não deram a mínima. E ainda fizeram piada da garota enquanto ela estava sentada ali, pálida e doente. Mas um número suficiente de pessoas boas se importou. E, eventualmente, encontramos alguém que conhecia um dos organizadores. Ele disse que eles tinham uma van com eles, que tinha sido usada para transportar todo o equipamento de som. Essencialmente, ele era a passagem daquela garota para o hospital. Não, existiam celulares naquela época. E o casarão podia até ter um pouco de encanamento, mas não tinha uma linha de telefone funcionando para a gente usar para chamar uma ambulância. A gente podia correr para a estrada de asfalto mais próxima e torcer para chamar a atenção de um carro que estivesse passando. Mas a situação parecia urgente demais para arriscar contar com algo assim. A gente precisava de alguém com um veículo que pudesse dirigir, e a gente precisava disso imediatamente. A pessoa legal que conhecia um dos organizadores disse que iria buscá-lo. Então nós esperamos onde estávamos e torcemos para que um dos amigos da garota doente a visse enquanto passava. Tentamos pegar os nomes deles com a garota, mas ela ficava repetindo o próprio nome, em confusão. Então não tinha como a gente avisar que ela estava mal, a não ser meio que anunciando ela para quem passava, na esperança de que a reconhecessem. Tudo parecia um pouco sem esperança, na verdade. E quanto pior a garota ficava, mais em pânico a gente entrava. Mas houve um sentimento momentâneo de alívio quando um dos organizadores da rave apareceu. Depois de ter ouvido que havia algum tipo de emergência, nós dissemos a ele qual era a situação, que essa garota tinha bebido demais, etc.
E no começo, ele foi super gente boa, dizendo: "Ah, sim, eu levo a amiga de vocês para o hospital. É o mínimo que eu posso fazer, sem problemas e tudo mais." Mas então, quando mostramos a ele a garota de quem estávamos falando, ele olhou para ela e o rosto dele mudou. Foi como se ele a conhecesse de algum lugar, ou reconhecesse algo sobre ela que nós não estávamos vendo. Houve uma mudança dramática na expressão dele também. Ele passou de calmo e confiante, querendo ser o salvador da pátria, para o que parecia ser quase medo. Eu perguntei a ele qual era o problema, e ele disse que voltaria em 1 minuto, que ele só precisava falar com alguém. Eu disse a ele que não tínhamos tempo para isso, blá blá blá. E fui pegar no pulso dele enquanto ele se afastava. Ele reagiu me empurrando violentamente, e então me lançou um olhar muito furioso antes de desaparecer na multidão. Tudo bem, eu não deveria ter agarrado ele daquele jeito, mas aquele sentimento de impotência foi a mil. De repente passamos de tudo vai ficar bem para que diabos está acontecendo? A pior parte era que pouquíssimas pessoas pareciam estar levando a situação remotamente a sério. Caras bêbados se aproximavam da garota semiconsciente e perguntavam: "E aí, gata, quer ir para a minha casa e dormir um pouco?" E outras coisas nojentas e pervertidas como essa. A gente tinha que dizer a eles que não era engraçado, que as pessoas ficam muito doentes por beberem demais. E foi aí que um cara disse algo como: "Ela não bebeu demais. Ela tomou uma bala e não bateu bem. Ela precisa de água e de uma ambulância." Nós perguntamos como ele sabia que ela tinha tomado uma bala, como se ele fosse algum tipo de encantador de doidões, ou algo assim, capaz de se comunicar silenciosamente com quem tinha virado a noite. Mas ele apenas respondeu: "Porque eu a vi tomar. Volto já com uma garrafa de água." E foi aí que realmente começamos a entrar em pânico, porque ficou cada vez mais óbvio que a garota não tinha apenas bebido demais. Ela estava tendo uma overdose de êxtase. Ela estava superaquecida, suada, confusa e estava começando a perder a consciência. Então, se a pessoa organizadora com a van não a levasse para o hospital logo, ela estaria em apuros muito sérios. Eu cansei de esperar o cara voltar. Então, fui procurá-lo. Eu o encontrei alguns minutos depois. E embora eu não pudesse ouvir o que ele estava dizendo, o cara com quem ele estava falando estava prestando atenção em cada palavra. Eu me aproximei dele dizendo algo como: "O que você está esperando? A gente precisa levar aquela garota para um hospital." Mas, no segundo em que ele percebeu que eu o tinha seguido, ele ficou muito bravo e começou a me dizer para esperar lá fora e que ele estaria lá em alguns minutos. Mas então, eu percebi uma coisa. O mesmo cara com quem ele estava falando, aquele que estava prestando atenção em cada palavra, era o mesmo cara que tinha se oferecido para nos vender balas, apenas cerca de 1 hora antes. O organizador sabia que a garota estava tendo uma overdose e ele estava priorizando o amigo traficante dele, em vez de uma garota que estava em perigo, sério, depois de tomar algo que ele vendeu. Obviamente, eu não sei exatamente o que eles estavam dizendo um ao outro, mas imagino que o organizador estava avisando o amigo traficante que a polícia poderia estar a caminho em algum momento, porque ele estava prestes a levar uma garota para um hospital depois de tomar uma das balas dele. O problema era: eu não conseguia entender por que aquilo não era apenas uma conversa de 2 segundos. A vida de alguém estava em jogo, e esse par de palhaços estava tendo uma pequena discussão sobre isso. Em vez de fazer a coisa certa e vir resgatar, eu não. Voltei para esperar com minhas amigas. Eu fiquei ali. E quanto mais eles conversavam, mais e mais brava eu ficava. Onde estava o Salvador machão que dizia ter tudo sob controle? Ele parecia ter desaparecido no momento em que percebeu que suas ações poderiam afetar o lucro do amigo dele. Se só de ouvir isso já te deixa com raiva, imagine como eu me senti, tendo que ficar ali olhando para ele. Mas, infelizmente, foi aqui que eu cometi um erro enorme. Eu perdi a cabeça, e na raiva, eu já fui para cima dele. Eu não dei um soco de punho fechado no cara, nem nada disso. Mas comecei a dar tapas de mão aberta no ombro dele. Era principalmente para chamar a atenção dele,
mas eu estava com tanta raiva enquanto eu gritava: "O que você está esperando? A gente precisa... A gente precisa ir agora!" Ele se virou. Me empurrou de volta para a multidão de pessoas. E então tudo virou um inferno. Não estou dizendo que eu não merecia um empurrão. Nunca é certo colocar as mãos em alguém daquele jeito, quando as palavras poderiam funcionar tão bem. Mas tudo o que qualquer um realmente viu foi aquele cara grande, bem forte, empurrando uma garotinha, antes que ela saísse voando para a multidão. Para todo mundo, era ele quem estava errado. E imediatamente um bando de caras marrentos começou a ir na direção dele. Tipo: "Ah, empurrando uma garota, é? Por que você não me empurra, grandão?" Se isso se perdeu na tradução de alguma forma, eles queriam quebrar a cara dele, porque ele tinha empurrado uma garota. E eles tentaram com vontade. Foi o organizador e o amigo traficante dele, contra uns 5 caras que saíram da multidão para começar a dar socos. Foi horrível. Não só pela quantidade de violência que explodiu tão rápido, mas porque eu pensei que tinha estragado nossa única boa chance de conseguir uma carona para o hospital, para essa garota em overdose. Eu tentei separar. Fui derrubada de novo. E eu só me lembro de começar a chorar, enquanto um estranho gentil me afastava da briga e me perguntava se eu estava bem. Eu não conseguia formular as palavras. Então eu apenas arrastei o cara para fora, pelo pulso basicamente, e mostrei a ele a garota e minhas amigas. Era uma cena terrível. A garota estava inconsciente, e mesmo que eu e o estranho gentil pudéssemos ver isso, minhas amigas continuavam dizendo: "Meu Deus, Juliana, ela está inconsciente agora. A gente tem que fazer alguma coisa." Foi quando fizemos o que deveríamos ter feito, uns 10 a 15 minutos antes, que foi pegar a garota e carregá-la para a estrada mais próxima para acenar para um motorista que estivesse passando. Eu me lembro que era verão, antes do nosso vestibular. Então, mesmo sendo umas 10 da noite, ainda havia luz suficiente para a gente conseguir seguir o caminho de volta para a estrada com relativa facilidade. O estranho gentil tinha recrutado a ajuda de 2 amigos dele também. Então, eles carregaram a garota inconsciente para a estrada, enquanto nós corríamos na frente para sinalizar para um carro. Houve mais alguns minutos de sentimento de desesperança, enquanto ficávamos ali esperando um carro aparecer. E quando um finalmente apareceu, havia o medo adicional de que ele não parasse para nós. Eu, pessoalmente, me lembro de pensar que não era impossível que alguém visse um monte de adolescentes gritando, carregando uma garota inconsciente, e simplesmente pensasse: "Não, obrigado." Mas felizmente eles não fizeram isso. A pessoa que estava dirigindo parou o carro, abaixou a janela e então perguntou o que estava acontecendo. Eles só precisaram ouvir a palavra overdose antes de estarem gritando: "Coloquem ela no banco de trás." O cara estava dirigindo sozinho, então havia espaço para mim, minhas 2 amigas e a garota que estava em overdose. Mas obviamente não havia espaço para nenhum dos rapazes, mas eles apenas nos deram um tchauzinho e disseram para o cara dirigir. E ele dirigiu até o hospital mais próximo. Praticamente todo mundo, do motorista aos médicos e enfermeiras do hospital, presumiu que éramos as amigas da garota, o que eu suponho nós éramos. Dada a ausência das pessoas com quem ela foi para a rave, tivemos que dizer a eles que éramos apenas estranhas e não conhecíamos a garota. Mas mesmo que conhecêssemos, uma vez que a levamos para o hospital, nosso tempo com ela acabou ali. Havia uma sala de espera com um telefone público. Então, em vez de sair pela cidade, sem ter como voltar para casa, eu liguei para os meus pais e implorei para que eles viessem nos buscar. Claro, havia toda a questão de que tínhamos mentido sobre onde estávamos indo, e minha mãe ficou furiosa no começo. Mas na hora em que ela e meu pai chegaram para nos dar uma carona para casa, eles mudaram completamente de atitude. Suponho que eles devem ter conversado sobre isso no caminho. Sim, nós mentimos, mas tudo o que tínhamos feito foi beber um pouco de vodka. E nem tanto assim, antes de sairmos para fazer xixi e encontrarmos a garota em overdose. Depois disso, o que fizemos foi assumir a responsabilidade por uma garota que provavelmente teria morrido se não tivéssemos feito algo. Agora, não me entenda mal.
Minha vida social foi investigada por meses depois disso, mas eu não fui punida por mentir como teria sido de outra forma. E nenhuma das minhas amigas também. Obviamente, não foi uma grande história na mídia, nem nada disso. Então, não era como se pudéssemos ficar atualizadas sobre a condição da garota, assistindo TV ou ouvindo rádio. Acho que a família da garota teria enlouquecido se algo aparecesse nos jornais de qualquer maneira. Mas a gente nem sabia o nome dela. A única coisa que eu poderia ter feito era ligar para o hospital para tentar falar com algumas das enfermeiras que estavam de plantão naquela noite. Mas eu não sei. Eu simplesmente não fiz. Acho que por ser uma situação tão delicada, envolvendo uma overdose, eu não queria realmente interferir ou me intrometer, se é que você me entende. Então eu apenas continuei torcendo para que ela se recuperasse totalmente e presumi que não ouviria mais nada sobre isso. Isso se provou falso. Quando a polícia apareceu na casa dos meus pais, eles queriam saber se eu sabia de algo sobre quem poderia ter dado a bala para a garota. E como eu tinha quase certeza de que tinha visto bem o cara, eu passei a descrição do homem para a polícia. Eu sei que isso pode me fazer uma cagueta, ou como quer que você queira chamar, mas honestamente eu não me importo. Se aquele traficante e o amigo dele tivessem agido rápido, levado aquela garota para o hospital e geralmente assumido a responsabilidade pela situação, então eu talvez não tivesse sido tão rápida em dedurá-los. Mas como eles agiram como um par de covardes completos, enrolando enquanto uma garota podia estar morrendo ali, eu não pensei duas vezes antes de entregá-los. Duvido que a polícia teria encontrado o cara, baseada apenas na minha descrição porca dele. Mas se ajudou então. Bom, eu sei que os adolescentes sempre vão sair e usar drogas, mas se as pessoas que as vendem vão pegar o dinheiro deles e nem se dar ao trabalho de ajudar quando eles têm uma reação ruim, então eles merecem estar na cadeia. Se você quer saber a minha opinião. Eu trabalhava em uma balada que ficava aberta até às 5 da manhã, e aquelas últimas horas podiam ficar bem pesadas. O controle na porta era bem rígido, mas não há muito o que você possa fazer sobre a galera que chega meio sóbria, lá pela meia-noite, e acaba completamente bêbada e sem camisa, na hora de fechar. A hora de fechar era sempre um processo caótico, especialmente nos fins de semana. Todos os clientes saíam para a rua, mais ou menos ao mesmo tempo. Tinha romance, tinha drama, tinha briga. E aos poucos, a multidão se dispersava, a pé ou em carros de aplicativo. Então, em uma noite específica, teve um cara que foi expulso perto da hora de fechar. Ele estava tentando arrumar briga com todo mundo. Estava completamente bêbado. Era só pose e uns empurrões desajeitados. Sinceramente, não metia medo em ninguém. Mas depois que ele foi expulso, ele ficou do lado de fora da balada, falando besteira para qualquer um que saísse. A simples presença do segurança na porta o mantinha à distância. E então, quando nós fechamos, ele continuou a assediar as pessoas. Mas, de alguma forma, conseguiu evitar qualquer briga. Acho que ele estava tão bêbado e tão incapaz que as pessoas nem achavam que valia a pena o esforço. Além disso, quando a galera estava indo embora, ele já estava sem camisa e parecia que tinha vomitado um pouco em si mesmo. Então, imagino que as pessoas não queriam nem chegar perto dele, muito menos brigar. E pouco a pouco, a multidão começou a se dispersar, até que era, literalmente, apenas o bêbado sem camisa, andando pela rua, tentando arrumar briga com os carros que passavam. Eu me lembro da minha colega de trabalho me chamando. Tipo, dá uma olhada nesse cara, ele ainda está lá fora. No começo, a gente estava só rindo dele, tentando não ser vistos através das grandes janelas de vidro. Ele entrava na rua e a cada carro que passava, ele fazia pose, como se estivesse desafiando o carro para uma luta. E cada vez que ele fazia isso, eu e minha colega caíamos na gargalhada e gravávamos com nossos celulares. Um carro passava, talvez, a cada poucos minutos, porque já era tipo 6 da manhã de um sábado. Então as ruas ainda não tinham acordado direito. A gente tinha que esperar entre cada um dos desafios dele. Mas então, de repente, um carro passa pelo cara e ele acerta um chute na lataria, tão alto que nós ouvimos de dentro do bar.
O motorista do carro buzina com força. Para por um segundo. E então apenas acelera e vai embora. O cara sem camisa começa a rir, mostrando o dedo para o motorista. E bem quando ele está comemorando essa pequena vitória sobre o carro, minha colega diz, palavra por palavra, cara, se ele continuar fazendo isso, ele vai se machucar. Bem, não demorou nenhum segundo para ela dizer isso. O mesmo carro que o cara sem camisa chutou, volta, acelerando na outra direção e acerta ele com tanta força que ele literalmente girou no ar. Eu me lembro de apenas recuar da janela, em choque. E minha colega fazendo a mesma coisa. Ela só repetia, meu Deus, mas então, quando o carro reapareceu e deu ré por cima do cara, enquanto ele estava caído ali, o tom da voz dela subiu. E ela passou de falar para gritar. Ver o cara ser arremessado no ar foi uma coisa. Algo que eu vou lembrar pelo resto da minha vida. Mas vê-lo ter o tronco esmagado pelos pneus, na marcha a ré, os dois eixos também. É algo que eu acho que vou ver nos meus pesadelos de vez em quando, até eu morrer. Só o som sozinho foi uma das piores coisas que eu já ouvi. Só aquele baque surdo, 2 vezes, conforme cada conjunto de rodas passava por cima dele. E eu digo passava por cima, porque depois da segunda batida você podia ver o sangue, onde a borracha tinha arrancado a pele do peito e das costas dele. Eu não olhei por muito tempo. Peguei meu celular e disquei 190, andando de um lado para o outro no chão em frente ao bar, enquanto eu me concentrava em dizer ao atendente tudo o que ele precisava saber. Os paramédicos do SAMU chegaram primeiro, e então 2 policiais apareceram para nos fazer algumas perguntas. Nosso gerente mandou a gente para casa mais cedo, e ficou depois que todos nós saímos, para pegar todas as imagens relevantes da câmera de segurança para os policiais. Na noite seguinte, todos nós tivemos folga, porque era domingo. Mas eu, meu chefe e meus colegas de trabalho estávamos todos conversando em um grupo de mensagens, atualizando uns aos outros sobre o que estava acontecendo. Todos nós queríamos saber se o cara sem camisa ia ficar bem. Sabe, pode soar meio ingênuo. Mas as pessoas sobrevivem a alguns ferimentos bem loucos às vezes. Mas, na manhã seguinte, nós descobrimos que ele morreu. Os policiais entraram em contato com o nosso gerente, dizendo que como o cara morreu, a investigação se tornou um caso de homicídio. E isso significava que teríamos que falar com os policiais de novo, mas desta vez seria com 2 detetives de homicídios, que queriam falar com quem estava de plantão naquela noite. O que obviamente significava eu. Eles basicamente queriam saber se a pessoa que atropelou o cara sem camisa poderia ter sido alguém com quem ele arrumou briga mais cedo naquela noite. Mas, do meu ponto de vista, pareceu totalmente aleatório. A gente não costuma ver pessoas saindo da balada bêbadas e entrando direto em seus carros por razões óbvias. Então, do meu ponto de vista, o cara sem camisa teve o azar de chutar o carro de alguém que estava em um péssimo humor, que tinha que acordar cedo naquele sábado de manhã, ou algo assim. E, honestamente, é isso que eu acho tão assustador em tudo isso. Tudo aconteceu tão rápido. O cara confrontou tantos motoristas que apenas o ignoraram e foram embora, antes que ele, finalmente, por acaso, encontrasse aquele único maluco, que deu a volta, o atingiu e depois deu ré por cima dele. E é por isso que eu sou sempre educado com as pessoas, especialmente durante situações tensas. Eu não deixo as pessoas simplesmente pisarem em mim. Uma pessoa pode ser firme, mas respeitosa, fazer concessões, mas estabelecer limites. A coisa que eu nunca jamais quero ser é descuidado o suficiente para provocar aquele único maluco que esteve esperando o dia e a noite inteiros para descontar seu rancor em alguém. Não estou falando daquele psicopata que está procurando por problemas, porque Deus te ajude se você for a pessoa que aparecer. Estou falando daquele maluco quieto que vai guardando tudo, até o dia que explode por qualquer coisinha. Esse é o que aperta o gatilho sem pensar. São desses que eu tenho medo, porque são eles que não hesitarão em matar você. A coisa mais assustadora que eu já vivi aconteceu em uma das noites mais chatas de toda a minha vida. Eu costumava trabalhar em bares e baladas por toda Curitiba. Foram 9 lugares diferentes,
em 7 anos. Eu pulava de um trampo para o outro, para onde me convinha mais. Às vezes eu saía de um lugar por mais dinheiro em outro, e outras vezes porque meu chefe ou meus supervisores eram uns malas. Mas teve um lugar de onde eu pedi as contas depois de passar por algo tão assustador que me deu pesadelos por anos. Qualquer um que já trabalhou em bar ou balada vai te dizer. Janeiro tende a ser o mês mais quieto do ano. Todo mundo gasta uma fortuna nas festas de Natal e Ano Novo. E depois tenta segurar a grana e a barriga quando o novo ano começa. Imagino que seja assim desde sempre. E é algo com que nós, da equipe do bar, temos que conviver. Você guarda suas gorjetas de Natal para poder durar durante o janeiro seco de todo mundo. E apenas torce para conseguir turnos suficientes para passar o mês confortavelmente. No começo eu achei que tive sorte. Meu nome continuava aparecendo na escala de trabalho, que estava super reduzida. Eu passei de umas 50 horas por semana em dezembro para menos de 30 em janeiro, o que definitivamente foi um baque enorme, mas outros se deram muito pior do que eu. Eu começava por volta das 6 da tarde, e então fechávamos por volta da meia-noite. E durante todo esse tempo, o bar só precisava de uma pessoa no balcão. Às vezes era eu, às vezes era um colega, mas nesta noite em particular, uma sexta-feira, estava tão quieto que apenas nossa gerente estava cuidando do salão. Enquanto eu e um colega, o Léo, nos ocupávamos com uma limpeza de começo de ano. O período de Natal tinha sido uma loucura. Então havia muita coisa para arrumar. Nós organizamos a sala dos funcionários no andar de cima. Ensacamos um monte de achados e perdidos. E depois descemos para o depósito, no subsolo, para arrumar aquilo também. Tinha todo tipo de caixa vazia para amassar e levar para o lixo. Então, nos ocupamos fazendo isso por um tempo. A gente entrava no depósito, amassava algumas caixas, e então saía de novo com elas empilhadas nos braços. E quando a parte de amassar caixas do trabalho acabou, nós decidimos dar uma pequena pausa no depósito. Ficamos lá por não mais que alguns minutos, sentados em cima de umas caixas de cerveja, trocando uma ideia, quando eu senti uma dor de cabeça começar. Não era muito forte no começo, então eu pensei comigo mesma, preciso pegar um Dorflex depois, e apenas continuei conversando com o Léo. Mas então, um minuto depois, eu comecei a me sentir ainda pior. Eu me levantei, me senti meio tonta, e falei para o meu colega algo como: "Cara, estou me sentindo meio estranha. Vou só pegar um pouco de ar fresco." Ele se levantou também. Então, enquanto eu me virava para andar em direção à porta do depósito, ele disse: "E eu nunca vou esquecer isso enquanto eu viver." Nossa, acho que a pressão caiu. Eu me virei por um segundo, com a certeza de que eu estava ficando completamente maluca, e pedi para o Léo repetir, apenas para ver os joelhos dele dobrarem, antes que ele desabasse nas pilhas de caixas de cerveja ao lado dele. Nós as empilhávamos de uma maneira específica, para que impactos como aquele não derrubassem uma pilha inteira e colocassem alguém em perigo com vidro quebrado, ou algo assim. Mas meu colega as atingiu com tanta força que eu juraria que algumas garrafas devem ter quebrado com a força daquela queda. E eu fiquei apenas atordoada no começo. Mas então, deu um estalo. Tontura, náusea, confusão, perda de consciência. Era um vazamento de gás. Um vazamento de dióxido de carbono. Ah, e só para explicar, o depósito da maioria dos bares tem todos os tanques de CO2, que a gente conecta às chopeiras lá em cima por meio de canos, para poder carbonatar suas bebidas e deixá-las todas gostosas e com gás. O vazamento era enorme. E por causa do zumbido ambiente dos freezers antigos, lá no nosso depósito, nós não conseguimos ouvir o barulho do gás saindo de um dos cilindros que estava vazando. Eu saí correndo do depósito. Respirei fundo. E então, corri de volta, para dentro. Agarrei meu colega por uma das pernas e apenas puxei, com mais força do que eu já tinha puxado na vida. Consegui arrastar o corpo inconsciente dele para fora do depósito, para o pequeno corredor do lado de fora, antes de eu bater a porta com força. Então, em pânico total, eu comecei a tentar acordar o Léo, dando tapas no rosto dele, gritando o nome dele. Eu não acho que eu poderia descrever adequadamente o alívio que eu senti
Quando ele abriu os olhos, ele parecia muito grogue e confuso. Ele rolou para o lado e de repente vomitou, o que me fez levantar para tentar mantê-lo de lado. Eu senti meus joelhos tremerem quando me levantei e mal consegui me manter em pé enquanto ia garantir que ele estivesse firmemente de lado. Eu não queria que ele rolasse de volta, vomitasse de novo e então se engasgasse com o próprio vômito. Então, eu fiz isso. E então, disse a ele que iria buscar ajuda. Tentar subir as escadas foi incrivelmente assustador também. Eu ficava pensando que iria desmaiar e que provavelmente levaria uma eternidade até que nossa gerente viesse nos procurar. E também, eu estava com medo de cair para trás, rolar escada abaixo e quebrar meu pescoço. Eu me lembro de segurar com muita força no corrimão que subia ao lado da escadaria. Então, quando eu passei pela porta de acesso restrito e saí no bar, eu gritei para a minha gerente: chamar uma ambulância. Nós só tínhamos um casal sentado no bar, e eles foram incríveis. Um deles pegou o celular e estava discando 192, antes mesmo que minha gerente tivesse parado o que quer que estivesse fazendo. Não foi como se ela tivesse entrado em pânico, ou não se importasse. Ela meio que travou de susto quando eu gritei com ela, enquanto o cliente de cabeça fria, que provavelmente já tinha tomado algumas bebidas, foi rápido como um cometa. E o pior já tinha passado, já que eu já tinha arrastado meu colega para fora do depósito, onde o vazamento de gás estava. Então, na hora em que eu e minha gerente descemos, ele estava sentado na escada, encostado na parede, quase totalmente consciente de novo. Ele parecia vermelho no rosto, como se tivesse corrido em nossa ausência. E como eu ainda não estava me sentindo bem, eu estava com medo de tentar apoiá-lo para subir as escadas. Felizmente, minha gerente e um dos clientes do bar se uniram para basicamente arrastar meu colega doente de volta para cima. Uma ambulância apareceu alguns minutos depois. Nos levou para o hospital e os médicos confirmaram que os nossos sintomas batiam com intoxicação por dióxido de carbono. Nos disseram também o quão incrivelmente sortudos nós fomos. A maioria dos incidentes de intoxicação por CO2 são processos lentos, e as vítimas geralmente notam os sintomas mais leves, muito antes que ele tenha a chance de matá-las. Enquanto no nosso caso, 1 tonelada de dióxido de carbono estava sendo bombeada para o depósito muito rapidamente. Então estávamos sendo expostos a uma quantidade muito maior em um período de tempo muito mais curto. Os médicos não tinham absolutamente nenhuma dúvida de que se eu e meu colega tivéssemos desmaiado naquele depósito ao mesmo tempo, ou se eu não tivesse conseguido tirá-lo a tempo, alguém teria perdido a vida naquela noite. E enquanto recebíamos tratamento em um pronto-socorro local, nossa gerente estava fechando o bar, depois de fazer uma chamada de emergência para seus próprios chefes, mais acima na cadeia de comando. Eu pude ir para casa naquela noite. Meu colega não. Ele sofreu uma reação severa, enquanto eu sofri apenas uma leve. Eu perguntei aos médicos por que isso poderia acontecer, e eles me disseram vários fatores que poderiam ser os culpados, apenas nada que eles pudessem apontar sem qualquer estudo e observação. Ele ficou em observação durante a noite, e o bar ficou fechado por alguns dias depois, mas nesse tempo mantivemos contato por telefone e discutimos o que viria a seguir. E, resumindo a história, nós dois recebemos um acordo muito grande e muito generoso do grupo financeiro que era dono do bar. Eu sei que pode ser estranho dizer isso quando quase morremos, mas a lógica deles era esta: eles iriam com tudo para cima da empresa que fez o cilindro de gás que vazou. E nas palavras da mulher com quem falei, eles iriam pegá-los, virá-los de cabeça para baixo e sacudi-los até que cada centavo caísse. Eles sabiam que iriam ganhar também, e que fariam muito dinheiro com isso, mas eles não queriam lutar em 2 processos judiciais ao mesmo tempo. Significava o dobro das custas judiciais, com o mesmo resultado final. Então, nos pagar uma quantia tão grande foi, e estou citando aqui, conveniente. Não vou dizer o quanto eles nos ofereceram, mas foi o suficiente para fazer cada um de nós abandonar qualquer ideia de contratar advogados. O suficiente para viver confortavelmente enquanto procurávamos outro emprego
e o suficiente para fazer um bom pé de meia, o que era algo que eu sempre precisei. Eu não trabalho mais em bares ou baladas, e não posso dizer que sinto muita falta também, mas eu sinto falta das pessoas. É um trabalho duro, é um trabalho estranho. E como qualquer trabalho assim, você às vezes desenvolve uma camaradagem muito profunda com as pessoas com quem trabalha. Eu não consigo imaginar não correr de volta para aquela sala para tirar meu colega depois que ele desmaiou. E eu sei que se os papéis fossem invertidos e fosse eu ali, ele teria feito exatamente a mesma coisa. Talvez seja apenas decência humana básica, e eu sei que pode parecer exagero, mas eu mantenho o que digo. Eu não sinto falta do trabalho, mas, para o bem ou para o mal, eu sinto falta das pessoas.